A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos acompanha e que nos assiste deste canal De Volta à Bíblia. Hoje eu gostaria de pensar com você como identificar uma seita. Nós estamos cercados de seitas, nós estamos cercados de igrejas que dizem ser evangélicas, de pessoas que se dizem ser cristãos, de pessoas e denominações das mais diversas. Mas muitas delas, na verdade, não pregam o verdadeiro evangelho. Na verdade, muitas delas têm pregado um falso evangelho tão perigoso que tem levado as pessoas a se enganarem pensando que estão salvas, quando na verdade estão totalmente perdidas. E o Senhor Jesus, ele nos dá um alerta já no Sermão do Monte, no capítulo 7, verso 15, quando nos fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O Senhor nos alerta aqui a respeito do perigo que a igreja enfrentaria com o surgimento de homens, de pessoas que se diziam, que se passariam, por pessoas de Deus, mas que na verdade estariam sendo usadas por Satanás para enganar as pessoas. E ele vai além no seu alerta. No capítulo 24, quando ele faz um discurso a respeito da sua volta e os sinais que provam e que testificam o seu retorno, que testificariam o seu retorno, aqui no capítulo 24, verso 24, ele diz assim: porque surgirão falsos profetas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então o Senhor deixa um alerta que não só surgiriam falsos profetas, mas pessoas se passando pelo próprio Cristo. E essas pessoas fariam sinais e maravilhas, prodígios. Eu quero dizer que sinais e maravilhas não testificam que a palavra do Senhor tem sido pregada de forma correta naquele lugar, ou que Deus está naquele lugar. Satanás também engana de forma que as pessoas se deixam levar por sinais e prodígios. Aliás, é bom a gente deixar bem claro que a maioria das pessoas, essa boa parte das pessoas que nós temos visto em várias igrejas, se deixam levar exatamente por causa disso, por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa das curas, por causa dos prodígios, coisas extraordinárias que acontecem, são revelações das mais diversas, mas a questão é, será que a palavra de Deus tem sido pregada de forma correta? O Senhor tem se feito presente neste lugar? Porque o texto aqui é muito claro, o Senhor deixa isso de forma muito clara, porque farão tão grandes sinais e prodígios, coisas que deixam qualquer um boquiaberto. Mas nós não somos guiados por sinais e prodígios, nós somos guiados pela palavra de Deus, porque ela é que testifica da verdade, e nela nós encontramos a verdade. Eu não estou dizendo que o Senhor não possa operar sinais e prodígios hoje, eu estou dizendo que isto não testifica a presença de Deus em nenhum lugar. O apóstolo Paulo também, antes se despedindo da igreja de Éfeso, ele deixa um alerta muito sério, porque ele está partindo, ele está deixando aquela igreja, mas ele, tomado pelo Espírito Santo, ele deixa um alerta para os presbíteros, para os pastores daquela igreja, daquela igreja que estava naquela cidade de Éfeso. Ele diz assim, no capítulo 20, verso 30 e o 31, quando ele assim, verso 29, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mas se ele parasse aí, a gente diz, vem gente de fora, então a gente pode fechar a porta e tomar um certo cuidado. Mas ele vai além, quando ele fala assim no verso de número 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Ele não disse que viriam só de fora, mas que já estavam lá dentro. Não haviam se identificado, não haviam se mostrado, ainda estavam com aquela roupagem de cordeiro, mas por dentro já eram lobos devoradores. O apóstolo Paulo deixa de forma clara o perigo que a igreja tem, tanto do ataque de fora para dentro, como
por dentro mesmo, de pessoas que se levantam para tentar destruir a igreja, gente usada por Satanás, mas que tem a aparência de pessoas usadas por Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai além, quando ele, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 1, verso 8, traz uma palavra interessante que ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Há uma firmeza espiritual na parte de Paulo aqui. Paulo estava tão convicto que o evangelho que ele pregou, que estava pregando, que ele havia ministrado, era tão sério, tão procedente realmente da parte de Deus para a sua igreja, para a igreja de Cristo, que ele diz: se vier um anjo pregando um evangelho diferente desse que eu vos anunciei, este é maldito. E se eu mesmo mudar este evangelho, eu também sou debaixo dessa mesma maldição. Paulo tinha convicção. Paulo tinha plena certeza de que aquele evangelho que ele recebeu era o evangelho puro, genuíno, era a palavra de Deus para ser ministrada ao coração da igreja. Então, qualquer outra influência, qualquer outro tipo de mensagem que foge àquilo que Paulo havia pregado, ou que o Senhor nos deixou, seja anátema, é algo maldito, procede de Satanás, e que as pessoas, infelizmente, hoje têm dado ouvido. E ele, escrevendo a Timóteo, também dá um alerta no capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você guardou bem essa palavra? Doutrinas de demônios. Parece ser bíblico, parece ser de Deus, tem a aparência das coisas de Deus, mas são doutrinas demoníacas. E essas pessoas utilizam muitas vezes a Bíblia. Mas eu quero dizer para você que não é porque utilizou a Bíblia que a palavra de Deus está sendo pregada de forma correta. Muitas vezes a Bíblia é só um pretexto para alcançar o coração das pessoas. Você imagina, você tem uma quantidade enorme de água potável, 5.000 litros de água potável. Aí chega alguém com uma gota de água de esgoto, e pinga nessa quantidade enorme de água, nesses 5.000 litros de água que era potável, límpida, boa para beber, ótima para você preparar o seu alimento. Mas essa gota contaminou toda a água. Muitas vezes as pessoas estão utilizando a palavra, mas estão distorcendo o texto sagrado. Então estão contaminando o evangelho. Por isso que eu quero pensar com você como nós podemos identificar uma seita. E um método muito simples e prático para identificarmos uma seita é utilizarmos aquilo que nós chamamos das 4 operações matemáticas. A adição é uma delas, que é a primeira. O que um grupo, ou uma seita, alguém que está fora da palavra de Deus faz? Ele adiciona algo à Bíblia. Ele adiciona algo à palavra de Deus. Ou seja, a autoridade suprema não é a Bíblia, mas algo que está em pé de igualdade com a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros que eles dizem que são inspirados por Deus. São livros que profetas, profetisas tiveram revelações e estão agora utilizando juntamente com a palavra de Deus. E geralmente eles não botam simplesmente pé de igualdade. Na verdade, eles colocam acima da Bíblia. Porque se a Bíblia fala algo e esse livro fala algo, eles ficam com o livro, não ficam com a Bíblia. Eles ficam com o profeta, ficam com a profetisa. Eles ficam com essas pessoas. Por exemplo, no meio das testemunhas de Jeová, nós temos o corpo governante, que dita, que determina, tanto que eles não têm nem Bíblia. Nós não podemos chamar o livro que eles utilizam de Bíblia, tanto que é a tradução do Novo Mundo. Eles corromperam completamente o texto sagrado para poder dar ênfase às suas heresias, aquilo que eles creem. Eles tentam diminuir, principalmente, a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos os Mormons, que têm Joseph Smith, como seu líder, como aquele que teve a revelação e que recebeu do anjo Moroni as placas de ouro,
onde ele diz que o Senhor veio pregar um outro evangelho. Então eles têm aquele livro que eles utilizam, que vão de casa em casa. Tem a Bíblia? Tem a Bíblia, mas só que eles ficam com o livro que, segundo eles, é a revelação do anjo Moroni. Quer ver outra seita terrível e muito perigosa que está na nossa casa constantemente, através da televisão, através do rádio, através das músicas? Nós temos os adventistas. Quantas pessoas acham que os adventistas são crentes em Jesus, são pessoas, são irmãos em Cristo? Eu quero dizer para você que não são irmãos em Cristo. Inclusive, eles têm um livro que ensinam como devemos, ou como eles devem doutrinar e como eles devem ganhar pessoas de outras religiões. Eles ensinam como eles devem ministrar para outras religiões, porque na verdade eles são proselitistas. Somente eles estão salvos. Por que eu estou falando que essa é uma seita extremamente perigosa? Porque eles têm como sua grande profetisa a Ellen White. A Ellen White falou, se está na Bíblia, amém. Se não está na Bíblia, eles ficam com Ellen White. Ellen White é a cabeça pensante, vamos dizer assim, da doutrina dos adventistas. E não é só a guarda do sábado, não. Aliás, guardar o sábado é uma forma de você não perecer, de não ir para o inferno. Se você não guarda o sábado, se você não faz certas práticas da lei como eles ensinam, você está perdido. Quer ver outro exemplo? Em relação a Jesus Cristo. Eles dizem que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Quando Jesus estava ali na cruz e disse está consumado, na verdade para eles não estava sendo consumado. Foi necessário em 1844 Jesus entrar, estar no céu e entrar no departamento lá no céu, né? Vamos dizer assim, e ali ele está expiando os nossos pecados até hoje. Ou seja, a morte de Cristo, a expiação de Cristo na cruz ainda está tendo continuidade, segundo eles. Então nós vemos que as pessoas estão dando ouvidos a seitas, a heresias, a doutrinas que contradizem a Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado. Toda vez que algo é colocado e acrescentado à Bíblia, ou em pé de igualdade ou superior à palavra, nós não podemos dar nenhum valor. Por isso que sola a Escritura, somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Outra coisa que nós temos é a subtração. As seitas geralmente subtraem da pessoa de Jesus Cristo quem ele é. Algumas seitas veem Jesus como um homem bom, outros dizem que Jesus morreu como prova de amor, né? Mas que esse amor que ele tem, ele vai salvar todas as pessoas, que é universalismo, né? Onde todos serão salvos. Alguns dizem que Jesus era somente um profeta ou um espírito evoluído. Cada um fala uma coisa. Mas toda vez que nós tiramos da pessoa, subtraímos de Jesus Cristo quem na verdade ele é, nós corremos o risco de estar acompanhando literalmente uma seita, ou nós estamos vendo o surgimento de uma seita, ou nós estamos tendo ideias de uma seita. Então nós temos que tomar muito cuidado. Subtração. Por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que Cristo foi o primeiro ser criado, que ele não é Deus de Deus, que ele não é o Senhor absoluto. E a Bíblia nos fala em João 1:1 que Jesus, né, que o Verbo, que o Verbo se fez carne. Aliás, João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz mais, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E diz no verso 14, né, do capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu quero dizer para você que toda vez que é tirado algo de Cristo, diz que não foi suficiente o seu sacrifício, que ele não é quem ele diz que ele era, na verdade isto é uma seita. E muitas pessoas estão fazendo isto, estão tentando diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Acham que Jesus Cristo não é o suficiente para salvar, que nós precisamos de observar preceitos da lei e tantas outras coisas. Então tome cuidado. Toda vez que Jesus é diminuído, essa religião, essa doutrina, essa instituição,
não passa de uma seita perigosíssima. Tome cuidado. Por isso, sola Cristo. A nossa salvação é realizada unicamente através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como diz lá em 1 Timóteo 2,5, ele é o único mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Jesus Cristo, o homem, ele é o único mediador. Não existe um outro mediador. Não existe uma outra maneira de eu me aproximar de Deus a não ser através de Jesus Cristo. Uma outra coisa é a multiplicação. Geralmente as seitas acreditam que Jesus Cristo não é tudo. Que eles tentam colocar algo para que sejamos salvos. Para que haja salvação, não basta ter fé no nosso Senhor. A fé não é o suficiente. O homem, ele para ser salvo, ele tem que seguir determinados caminhos, guardar determinados preceitos, ele precisa trabalhar arduamente para que essa salvação seja alcançada. Ou seja, não basta eu crer no Senhor, eu preciso guardar determinadas coisas. Eu sou salvo mediante obras, não mediante a fé. Eu sou salvo mediante a guarda disso ou daquilo. Por exemplo, eu tenho que guardar o sábado, eu preciso frequentar determinada igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A salvação por si só, ela não é mediante a graça, mediante a fé. Ela é mediante a observação de algo. Jesus, no momento que eu recebi a Cristo como meu Salvador pessoal, meu nome, segundo eles, não está escrito no livro da vida. O meu nome ainda está por ser escrito, ou a qualquer momento pode ser apagado, porque eu não guardei isso, eu não guardei aquilo, eu não guardei o sábado, eu não guardei a lei, eu não guardei certos preceitos, eu não observei isso que a religião ensina, que a seita está ensinando. Sem isso eu não vou para o céu. Esse é o grande erro. Então, sola gratia. Somente salvo pela graça, e a graça é o suficiente, como diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, graça, infinita graça. Eu não vou para o céu porque eu sou bom, eu vou para o céu porque Jesus Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia, me alcançou e lhe alcançou. Então tome cuidado, porque toda vez que a graça do Senhor é diminuída, é tirada, é menosprezada, isto não passa de uma grande seita. Um outro problema que nós encontramos dentro das seitas se chama divisão. Geralmente o grupo divide o mérito da salvação de Deus com a sua própria organização religiosa. Como é que você vai para o céu? Se eu for adventista, se eu for mormon, se eu for uma testemunha de Jeová. Aliás, testemunha de Jeová só vai 144 mil. O restante fica na terra transformada, segundo eles. Nem o céu, até o céu das testemunhas de Jeová é um céu pequeno. Né? Aquilo que Jesus falou, onde eu estarei, vós também estarão, né? que ele iria para o céu nos preparar lugar. Quando nos fala em Apocalipse que estaremos reinando com o Senhor para todo sempre na Nova Jerusalém, tudo isso cai por terra, pelo menos para as testemunhas de Jeová. Para os adventistas, nós temos que ser adventista. Quem salva é a igreja adventista, quem salva é a guarda dos preceitos que eles determinam, quem salva é você fazer parte da igreja mórmon ou qualquer outro tipo de seita que tem surgido por aí. As pessoas, infelizmente, têm acreditado nisso. Que nem agora, recentemente, eu vi na televisão, né, e acompanhei pela internet, uma moça, uma atriz lá de Hollywood, que foi presa porque estava fazendo parte de uma seita. Mas fazia só parte da seita? Não. Ela estava chamando, trazendo pessoas para fazer parte daquela seita que envolvia várias coisas erradas. E ela foi presa, assim como o líder estava para ser preso também. Então nós temos que tomar cuidado. No momento que eu preciso guardar determinadas coisas para ser salvo, no momento que eu tenho que fazer parte de uma instituição religiosa para ser salvo, isso não passa de uma seita. Se você faz parte de uma igreja que se diz evangélica, mas que para você ser salvo você tem que fazer parte desta igreja evangélica, ou você tem que ser evangélico para ser salvo, quer dizer para você que você está errado. Você está no lugar errado. Eu não sou salvo porque eu faço parte de uma igreja evangélica. Eu sou salvo porque eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Agora, por eu ter Jesus Cristo como meu Salvador pessoal,
Eu faço parte de uma igreja evangélica. O caminho inverso. Eu não sou evangélico, por isso que eu vou para o céu. Eu vou para o céu mediante a Jesus Cristo. Por isso que as heresias têm entrado nas igrejas e têm destruído. A salvação é mediante a fé. Sola fide. Sola fide. Somente a fé nos salva. Somente a fé nos leva para o céu. Por isso que a salvação vem de Deus, é realizada por Deus, mediante Ele, através de seu Filho Jesus Cristo, que é aplicado esta salvação em nosso coração, através do Espírito Santo. Eu sou salvo porque o Senhor me salvou. Eu vou para o céu mediante a graça salvadora de Jesus Cristo. Eu tenho compromisso com o Senhor, porque o Espírito Santo habita em mim, transformou meu coração, tirou meu coração de pedra e colocou um coração de carne. Eu vou para o céu porque a Trindade Santa, um dia, na eternidade passada, tomou a decisão de me salvar e de lhe salvar. Eu não sou salvo porque eu faço parte de uma determinada instituição religiosa, de uma seita. Eu sou salvo porque Jesus Cristo é meu Senhor. Por isso, tome cuidado. Como você identifica uma seita? Exatamente através dessas 4 operações matemáticas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tudo isso causa e tem causado um grande dano na igreja atual. Por isso, eu quero lhe convidar, guarde a palavra, medite na palavra. Ela é suficiente para nós, para ser a nossa orientadora, para conhecermos bem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado com essas seitas que entram e têm entrado dentro da nossa casa. Como nós falamos, os adventistas têm entrado através da música, através do rádio, através da televisão, são proselitistas, assim como as outras denominações ou seitas também têm sido. Tome cuidado para você não cair nesse engodo e, infelizmente, ser induzido ou seduzido por essas seitas malditas e malignas que surgiram para destruir ou tentar destruir a verdadeira Igreja de Cristo. Pense nisso e que Deus te abençoe.